Diversificar a produção com produtos de qualidade e atender a crescente demanda por alimentos, principalmente nas grandes cidades. Essas são as principais motivações para a produção racional e sustentável de ovinos, carneiros, ovelhas e cordeiros, principalmente na região Nordeste. Para isso, é preciso adotar práticas de manejo adequadas e um bom planejamento produtivo para a exploração racional dos animais. O manejo simples e de baixo custo, adaptado à realidade do bioma dos tabuleiros costeiros, pode aumentar a produtividade e a qualidade do rebanho. Dessa forma, é possível reduzir custos de produção e ainda fornecer produtos de qualidade e com alto valor agregado, inclusive para restaurantes e casas comerciais da alta gastronomia. As boas práticas, quando bem planejadas e implementadas de maneira adequada, além de reduzir os custos, evitam problemas como produção deficiente, baixo número de cordeiros nascidos em comparação ao total de ovelhas acasaladas, alta mortalidade, pouco desenvolvimento dos cordeiros na fase de crescimento, baixo rendimento de carcaça por animal ou carcaças de má qualidade. Com a ajuda de um calendário simples e objetivo, é possível definir o que e quando fazer em cada prática de manejo. Quem mostra como isso pode ser feito é o veterinário Samuel Souza, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. O primeiro passo para estabelecer um sistema produtivo, ele é o planejamento produtivo dessa propriedade. Ele é dividido basicamente por práticas de manejo, que passam por manejo sanitário, manejo reprodutivo e manejo nutricional, divididas e distribuídas ao longo do ano. Esse é o primeiro passo porque vai permitir uma melhor gestão, um melhor acompanhamento das práticas de manejo a serem realizadas ao longo do ano, de maneira onde haja um planejamento adequado das práticas de manejo sanitário, das práticas e planejamento produtivo e também das práticas de manejo nutricional. Tudo isso é pautado basicamente a partir da estação de monta dos animais, porque é com base nisso onde determinadas práticas de manejo vão ser estabelecidas, onde se define a preparação das fêmeas para a estação de monta, a época de parição, a época de apartação dos cordeiros e dessa forma as práticas de manejo sanitário e nutricional são planejados de forma a atender à exigência desses animais de acordo com cada fase de vida. É muito importante que essa ferramenta seja colocada à vista dos manejadores e de uma maneira que os técnicos e o gerente da propriedade possam fazer esse monitoramento. Dessa forma, durante nenhuma época do ano vai haver falha no manejo sanitário, nutricional ou reprodutivo da propriedade. Essa ferramenta também ela é muito indicada para que haja um controle de custos de produção, onde qualquer recurso que seja implantado, ele seja otimizado ao máximo para que não haja perdas com compra desnecessária de insumos ou mesmo o gasto excessivo com alguns medicamentos ou com alguns produtos ou serviços para biotecnologias da reprodução. Então, esse calendário, de uma forma geral, ele vai orientar como a propriedade vai funcionar ao longo do ano. E ela também serve como uma importante ferramenta porque ela tem que ser construída de acordo com a realidade de cada propriedade, respeitando a exploração produtiva que vai ter, qual a infraestrutura implantada e qual a necessidade das práticas de manejo de acordo com o padrão genético, com o padrão produtivo, com os objetivos que o produtor vai ter na sua propriedade. Um bom esquema de manejo é aquele que faz coincidir os períodos de maior disponibilidade de alimentos com o de maior exigência na alimentação dos animais, principalmente durante a gestação, a amamentação e na fase inicial do crescimento. No manejo nutricional do rebanho, é importante que o criador tenha várias alternativas para alimentar seus animais. No caso aqui, nós estamos numa lavoura de palma, que é uma planta que é fonte de energia para os animais. E nesse caso dessa propriedade específica, o criador também tem tifton, capim-elefante, silagem de milho e também a glirícídia para alimentar os animais. Do calendário produtivo devem constar as práticas de manejo e cuidados,
o momento ideal para realizar a limpeza, a desinfecção, o manejo de dejetos com esterqueiras, além do vazio sanitário. É importante planejar quando, como e quanto produzir de forragens para silagem e feno, bem como o manejo e a recuperação de pastagens. Com o planejamento, o produtor terá maior controle sobre o rebanho e os insumos, mais produção, produtividade e qualidade, melhor preço de mercado e renda. O gerente agrícola Edivaldo Pereira dos Santos sabe muito bem disso. Graças ao planejamento, tem garantido êxito na rotina da propriedade, desde a alimentação ao manejo reprodutivo dos animais. A rotina da propriedade, iniciando o dia, nós trabalhamos com lavagem de bebedouros, com rações, colocando para os animais, isso de manhã. A parte da tarde nós não trabalhamos mais com lavamento de bebedouros, mas colocando a ração, que a ração é colocada 2 vezes ao dia. E aí geralmente tem dias que entra a parte de limpeza das baias, isso dependendo como é que se encontra as baias. Os alimentos que são fornecidos para os animais, nós trabalhamos com silagem de milho, capim-elefante e palma, e o tífino, que é o feno 85. O nosso manejo de reprodutivo dos animais é transferência de embriões, inseminação e FIV. Vacinação, nós trabalhamos no dia 1º de dezembro, nós damos a primeira dose, no último dia do mês nós damos a segunda dose e a partir desse momento só com 1 ano depois. E a parte de vermifugação a cada 4 meses. A tecnologia é o grande trunfo para obter carne de boa qualidade e maior produtividade no rebanho. O cuidado com a gestação das ovelhas, a introdução de raças adaptadas à região e o manejo na reprodução dos animais com a ajuda da biotecnologia são essenciais para melhorar a produção e obter maior valor de mercado aos seus produtos. Veja agora como esses recursos são usados e trazem vantagens ao produtor. A biotecnologia é uma ferramenta que ajuda muito na produção animal. Conhecer o estado do futuro cordeiro, ainda na gestação da ovelha, permite tomar decisões corretas quanto ao destino do animal. Isso representa considerável valor econômico essencial para o manejo reprodutivo, pois permite que decisões importantes sejam tomadas sem gastos desnecessários e perda de tempo. Trabalhamos com o manejo reprodutivo através da estação de monta, onde a cada 80 dias fazemos uma estação de monta. E por que os 80 dias? Que a gente gosta de chamar ciclo dos 80 dias, que são 45 dias de permanência noturna apenas do reprodutor junto às ovelhas diagnosticadas vazias e mais 35 dias para que haja uma evolução gestacional suficiente e satisfatória para que o ultrassom venha a nos diagnosticar a prenhez, né? Então, 45 junto mais 35 fecha os 80. Então, a cada 80 dias realizamos uma estação que isso, na prática, vai nos levar a um lote gestante, um lote parido e um lote que venha a estar em apartação, né? Então vira uma engrenagem que você não para de produzir cordeiro. Você vai ter nessa condição cordeiro sendo vendido e outro lote em segundo momento já entrando ou em confinamento ou semi-confinamento para dar acabamento a esses animais direcionado para venda. E outro lote que já vem mantendo uma gestação. Então é tipo uma escala de produção onde fica fragmentado o rebanho em 3 lotes, né? Lote gestante, lote parido e lote apartando, que vem justamente para a cobertura, né, nessa condição de estação de monta, né, que é trabalhada a cada 45 dias. As raças mais indicadas e melhor adaptadas para a região dos tabuleiros costeiros do Nordeste são a Santa Inês, a Dorper e a White Dorper.
Essas raças e seus cruzamentos de forma correta permitem melhores carcaças e abate em menor tempo, sem que haja perda da rusticidade do animal. Aqui nós trabalhamos com animais com características de santinês, né, como matrizes básicas, e F1, F2, que vem sendo agregado com sangue Dorper e White Dorper, para melhoramento de carcaça e dar um melhor desfrute na venda da cordeirada. Nessa região, centro-sul e de tabuleiros costeiros, nós vemos isso aí se multiplicar bastante dentro dessa condição, entendeu? Veio a calhar a utilização dessas raças, né, digo White Dorper e Dorper, em cima de animais que estavam consagrados aqui na região pela sua adaptabilidade, né, falo o tipo santinês, entendeu? E vem então dentro dessa condição dando um aporte maior de musculosidade na carcaça, dando mais peso em menos tempo. O veterinário recomenda aplicar a biotecnologia, como a inseminação artificial e a transferência de embriões. Com isso, é possível diminuir o ciclo produtivo, inserir novas raças, obter carne de melhor qualidade e animais com maior peso em tempo reduzido. Com relação às biotecnologias, ela está mais direcionada aos animais puros, né? Desde quando os animais vinculados a corte, nós fazemos a estação de monta com carneiros cobrindo noturnamente, né? Durante o dia ele fica recolhido em baia, sendo alimentado e dando um conforto para que ele gaste essa energia armazenada durante a noite, rufiando e cobrindo as fêmeas. Já os animais puros, temos a condição de utilizar tanto carneiros quanto a inseminação artificial, a transferência de embriões via TE e a FIV, né, transferência através da FIV. Então, todas essas biotecnologias têm uma condição interessante de ser utilizado, obviamente diagnosticando o objetivo que o criador tem, o investimento que ele pode fazer e aonde ele quer chegar na raça pura que ele está objetivando trabalhar. O produtor Joseval Pina, do município de Estância, em Sergipe, comercializa carne de ovinos de qualidade, desossada e temperada. Ele utiliza as técnicas do melhoramento genético da raça Santa Inês para a venda de reprodutores e matrizes. De forma industrial, são realizados cruzamentos de animais das raças Santa Inês e Dorper para a produção de cordeiros precoces. Um dos objetivos é a parte de melhoramento genético. Então nós temos alcançado esses objetivos. Nos últimos 2 anos nós fizemos o 3º melhor carneiro do Brasil, que é o do Pina 1231 Lampião, que foi vendido ultimamente. E o outro objetivo é para fazer justamente a carne com a mistura, o cruzamento de Dorper com Santinês. Se faz também o Santinês puro, mas então nós experimentamos o Dorper e estamos fazendo as carcaças para o abate de 4 a 5 meses. O Dorper inicialmente ele tem um melhor ganho de peso. Então, até 4 a 5 meses, eu achei que valeu a pena então fazer esse cruzamento. Então a melhoria de carcaça, ele é um pouco menor do que o Santinês, ele não consegue atingir o mesmo peso do Santinês mais para frente, porque o Santinês mais na frente ele praticamente quase que dobra de peso. Mas como o objetivo de carne de qualidade é animais até 5 meses, então compensa fazer este tipo de cruzamento. Integrar a criação de animais com a lavoura e ainda reflorestar. Essa é uma nova tendência da agropecuária moderna, é a chamada ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que além de aumentar a renda do produtor, o sistema colabora com a preservação do meio ambiente. Acompanhe. Na propriedade do produtor Joseval Pina, um recurso tecnológico adotado por ele
é a integração pecuária-floresta, com consórcio de pastagens nas áreas de coqueiro. Entre as vantagens dessa tecnologia estão a redução dos custos de alimentação dos ovinos e da adubação e irrigação dos coqueiros. Para o meio ambiente, a integração lavoura-pecuária-floresta permite reduzir o uso de insumos químicos e auxilia no controle de pragas dos coqueiros. Criar ovinos no sistema ILPF gera uma maior eficiência do uso da terra sem degradação do solo ou agressão ambiental. Nesses sistemas, no momento de implantação, a área pode ser utilizada como produção de grãos para a lavoura. E, nesse momento, a redução dos custos da implantação da pastagem. O componente florestal ou componente vegetal podem ser a exploração de frutíferas, onde vai haver, numa mesma área, a integração com a produção dos animais. Dessa forma, nós reduzimos os custos de produção, utilizamos a produção do ovinos num sistema mais extensivo, onde também vai diminuir o custo com o manejo desses animais e a própria alimentação dos animais ela se dá a pasto. Isso traz uma melhoria da qualidade de produção porque reduz muito a incidência de doenças, coisa que é mais comum quando os animais são criados confinados. Além de agregar valor a uma mesma área onde vai poder ter mais de um sistema produtivo funcionando de maneira simultânea. Esse sistema também vem se dando com maior ênfase para a recuperação de áreas degradadas ou utilização de áreas onde normalmente se utilizava só um tipo de produção. Nessa propriedade é um excelente exemplo de um sistema de produção de ovinos numa área de produção de cocos, onde o grande diferencial realmente é essa integração do sistema em integração lavoura-pecuária-floresta. Outra vantagem desse sistema é a questão ambiental, onde não há o problema de manejo de dejetos dos animais. O dejeto dos animais ele já serve diretamente como adubo natural, adubo orgânico para a área de pastagem, onde há consequentemente uma ciclagem de nutrientes. Isso vai reduzir o custo de adubação das pastagens e também vai melhorar o bem-estar animal, porque a probabilidade desses animais apresentarem doenças vai ser reduzida. A propriedade do produtor Joseval Pina é considerada um exemplo de sistema produtivo para o bioma da Baixada Litorânea e dos tabuleiros costeiros. A paisagem dos coqueirais é muito presente em praticamente toda a costa, mas a maioria das propriedades apresenta baixa rentabilidade. A inclusão de pastagens para a criação de ovinos de maneira integrada faz com que os sistemas produtivos se tornem mais eficientes, aumentando tanto a produção de coco quanto a produção de carne, utilizando uma mesma área. Uma leguminosa originária da América Central e indicada pela Embrapa na integração lavoura-pecuária-floresta no Nordeste, tem sido muito usada na alimentação animal. É a Gliricídia, planta que possui folhas suculentas e alto teor de proteínas. É pouco exigente e se desenvolve bem em solos pobres e de difícil penetração. Nós temos recomendado a Gliricídia para alimentação de ruminantes. E a Embrapa faz várias experimentações. Então eu utilizei a Gliricídia para alimentação de ovinos na forma de feno, silagem e na forma natural. Nós também utilizamos a Gliricídia no sistema de integração lavoura-pecuária para uso para pastejo direto com bovinos. A Gliricídia é uma leguminosa que aguenta muito bem a seca. Ela possui um alto teor de proteína nas folhas e possui uma boa digestibilidade nessas folhas. Ela apresenta uma produção alta por hectare e com um rebrote muito rápido. A Gliricídia, ela por ser uma planta que tem uma raiz profunda, ela tem uma boa resistência à seca e ela consegue produzir mesmo em momentos de pouca chuva. Por isso ela é uma planta que tem sido bem aceita e se adapta bem a diferentes biomas aqui na região dos tabuleiros costeiros, no Agreste e no Sertão, aqui do Nordeste. Usar a Gliricídia na maioria das fazendas ela tem sido usada com muitos volumosos, então a silagem de milho, o capim-elefante, a palma forrageira, os fenos de tifton e outras gramíneas em geral, também com cana-de-açúcar e bagaço de cana. Nós temos usado o Gliricídia em substituição à fração concentrada
para ovinos e temos substituído em torno de 50% da ração concentrada nos ovinos, tem dado bom resultado. Nós temos muitos trabalhos de glirícia consortada com milho e com palma forrageira. E também algumas fazendas, eu tenho um exemplo também que onde a glirícia também foi consorciada com coco. Ela ajuda na reciclagem de nutrientes por ter a raiz profunda e aumentou a produção do coqueiro pela fixação de nitrogênio na área. Para fazer a silagem, muitas vezes a gente passa essa glirícia na máquina com galhos de até a grossura de um lápis, né, galhos verdes, e facilita a compactação. Essa compactação, ou a gente usa um silo convencional, trincheira ou um silo de superfície, ou então utilizamos tonéis de 200 litros para fazer a compactação. Ela também pode ser feita com as folhas sem fazer a moagem. Apesar de ser bastante trabalhoso, o produto fica muito bom e os animais aceitam muito bem. A glirícia tem sido usada para a criação da lavoura pecuária, porque além de ser um componente arbóreo, ela produz madeira, ela tem outras finalidades além da alimentação animal. E após os primeiros anos, ela serve de alimentação para o gado. Ela apresenta boa persistência, boa resistência à seca e os animais consomem muito bem. Em sistemas onde ela entra com pastagens que têm um menor teor de proteína, ela complementa a dieta, aumentando também o desempenho dos animais. E na quarta reportagem você vai ver o que um produtor do município de Simão Dias, em Sergipe, está fazendo para produzir cortes de alta qualidade. A recompensa de um trabalho bem executado, com o uso de tecnologias apropriadas, é ver seu produto nos cardápios de restaurantes da alta gastronomia da região. O produtor Luiz Carlos Costa, do município de Simão Dias, em Sergipe, já constatou as vantagens do manejo correto na produção de carneiros, ovelhas e cordeiros. Olha, a demanda hoje é muito grande e crescente, em busca de qualidade. Hoje o consumidor busca nos restaurantes um corte nobre, com qualidade, e o que a gente vem procurando produzir hoje. Cordeiros precoce e cortes nobres, em busca sempre da melhor qualidade possível. Animais geneticamente selecionados e bem assistidos desde a gestação até o nascimento agregam valor e possibilidade de cortes especiais para satisfazer a um segmento que não para de crescer. O Dorper e o White Dorper veio para agregar nessa qualidade de carcaça, né? Proporcionando maior precocidade, onde a gente consegue abater animais muito jovens, que traz uma maciez na carne e uma carne muito saborosa e saudável. Atualmente, a maior parte da carne de ovinos consumida no Brasil vem do exterior, principalmente do Uruguai, da Argentina e da Nova Zelândia. O preço cobrado pelos cortes especiais de carne de cordeiro pode duplicar e até mesmo triplicar ao atender os restaurantes da alta gastronomia. Hoje, com os cortes nobres que nós oferecemos no mercado, nós conseguimos um aumento aí em torno de 40% sobre o preço da carcaça. Então isso é muito importante para a propriedade. Se a gente vender uma carcaça hoje por um preço que só daria para pagar os custos mesmo da propriedade, né? E com esses cortes nobres nós temos um agregado de 40% em cima do valor, que proporciona um lucro interessante para a fazenda. Para manter o padrão de qualidade, os produtores de ovinos de Simão Dias se associaram para atender um público consumidor cada vez mais exigente. Eles têm como estratégia compartilhar bons reprodutores de raça para a produção de carne, além de adotar o manejo adequado, com rígidos parâmetros de idade e peso. Tudo no momento ideal para o abate. Hoje um fator muito importante foi essa parceria que nós firmamos com outros produtores da região. Nós não conseguimos produzir a quantidade de animais para atender a demanda, né? E se sair comprando aleatoriamente, nós não conseguimos manter a qualidade que o mercado exige hoje. Com planejamento, tratos adequados e capacitação, o produtor terá condições de oferecer um produto de alta qualidade, comercializado em prateleiras gourmets e consumido em restaurantes requintados.
Vamos fazer aqui um preparo de um prato especial, que é o cordeiro. Para esse preparo aqui desse cordeiro, é um corte nobre. Trata-se de um corte que é a parte traseira do animal, que é o ossobugo, certo? Por isso se trata de uma carne com mais maciez, menos fibrosa. E o interessante desse prato é que você vai fazer um braseado. É uma cocção lenta que essa carne não pode levar fervura. Então ela pode passar 2 horas em um foguinho bem leve e de preferência pode ir também ao forno. Na finalização desse prato, é preciso que essa carne esteja intacta para não interferir na apresentação final do prato. Ele vai acompanhar um cuscuz marroquino, que vai agregar bastante sabor, inclusive esse molho dessa cocção vai se hidratar o cuscuz marroquino, onde vai acrescentar muito sabor. Você vai sentir o sabor também no cuscuz marroquino.